Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 7 do canto 2 do Srimad Bhagavatam, intitulado Encarnações anunciadas com funções específicas. Então vamos ao verso 1. O Senhor Brahma disse: quando o Senhor ilimitadamente poderoso assumiu a forma de um javali como um passatempo, simplesmente para erguer o planeta Terra, que estava submerso no grande oceano do universo chamado Garbhodaka, o primeiro demônio, Hiranyaksha, apareceu, e o Senhor o trespassou com sua presa. No ventre de sua esposa Akuti, o Prajapati primeiramente gerou Suyajna, e então no ventre de sua esposa Dakshina, Suyajna gerou semideuses encabeçados por Suyama, Suyajna, como Indradeva, diminuiu enormes misérias nos 3 sistemas planetários, superior, inferior e intermediário. E porque diminuiu essas misérias do universo, mais tarde foi chamado de Hari, por Swayambhuva Manu, o grande pai da humanidade. Juntamente com outras 9 mulheres irmãs, o Senhor apareceu então como a encarnação Kapila, o filho do Prajapati Brahmana Kardama e de sua esposa Devahuti. Ele falou à sua mãe sobre a autorrealização, através da qual, naquele mesmo período de vida, ela ficou inteiramente limpa da lama dos modos materiais e desse modo alcançou a liberação, o caminho de Kapila. O grande sábio Atri orou pedindo progenie, e o Senhor, estando satisfeito com ele, prometeu encarnar como filho de Atri, Dattatreya, Datta, o filho de Atri. E pela graça dos pés de lótus do Senhor, muitos iados, rayagyas, etc., ficaram tão purificados que obtiveram bênçãos materiais e espirituais. Para criar diferentes sistemas planetários, tive de me submeter a austeridades e penitências. E o Senhor, estando assim satisfeito comigo, encarnou em 4 sanas, Sanaka, Sanat Kumara, Sanandana e Sanatana. Na criação anterior, a verdade espiritual foi devastada, mas os 4 sanas explicaram-na com tanta propriedade que de imediato os sábios perceberam a verdade com toda a clareza. Para manifestar seu método pessoal de austeridade e penitência, ele apareceu nas formas gêmeas de Narayana e Nara, no ventre de Murti, esposa de Dharma e filha de Daksha. Beldades celestiais, as companheiras de Cupido, foram tentar quebrar seus votos, mas não obtiveram êxito, pois viram que muitas beldades como elas emanavam dele, a suprema personalidade de Deus.
Personalidades valentes e grandiosas, como o Senhor Shiva, podem, com seus olhares furiosos, sobrepujar a luxúria e subjugá-la. Entretanto, não podem se livrar dos devastadores efeitos de sua própria ira. Semelhante ira jamais pode entrar no coração dele, o Senhor, que está acima de tudo isto. Logo, como pode a luxúria refugiar-se em sua mente? Sendo insultado pelas palavras ásperas que a co-esposa do rei falou, mesmo em sua presença, o príncipe Dhruva, embora fosse apenas um menino, submeteu-se a rigorosas penitências na floresta. E o Senhor, estando satisfeito com sua oração, concedeu-lhe o planeta Dhruva, que é adorado pelos grandes sábios que vivem nas regiões superiores e inferiores. Maharaja Vena afastou-se do caminho da retidão, e os Brahmanas castigaram-no com a maldição relâmpago. Com isso, o rei Vena foi queimado com suas boas ações e opulência e estava a caminho do inferno. O Senhor, por sua misericórdia imotivada, desceu como seu filho chamado Prito. Libertou do inferno o condenado rei Vena e explorou a terra, extraindo como produtos todas as espécies de colheitas. O Senhor apareceu como o filho de Sudevi, a esposa do rei Nabi, e era conhecido como Rishabhadeva. Ele realizou yoga materialista que serve para equilibrar a mente. Essa fase também é aceita como a situação de liberação mais perfeita, na qual a pessoa se situa em seu próprio eu e fica inteiramente satisfeita. O Senhor apareceu como a encarnação Hayagriva em sacrifício realizado por mim, Brahma. Ele é os sacrifícios personificados e seu corpo tem um matiz dourado. Ele também é os Vedas personificados e a superalma de todos os semideuses. Quando ele respirou, todos os doces sons dos hinos védicos saíram de suas narinas. No final do milênio, o pretendente a ser Vaisvasvata Manu, chamado Satyavrata, veria que o Senhor, sob a encarnação de peixe, é o refúgio de todas as classes de entidades vivas, inclusive aquelas nos planos terrestres. Devido ao meu temor da vasta água no final do milênio, os Vedas surgem de minha boca, de Brahma, e o Senhor desfruta dessas vastas águas e protege os Vedas. O Senhor primordial assumiu então a encarnação de tartaruga a fim de servir de lugar de repouso, o pivô para a montanha Mandara, que agia como uma batedeira. Os semideuses e demônios estavam batendo o oceano de leite com a montanha Mandara para extrair néctar. A montanha movia-se para frente e para trás, esfregando as costas do senhor tartaruga, que, enquanto dormia parcialmente, experimentava uma sensação de comichão. A personalidade de Deus assumiu a encarnação de Nrsimhadeva para destruir os grandes temores dos semideuses. Ele matou o rei dos demônios, Hiranyakashipu, que desafiou o Senhor com uma massa em sua mão, pondo o demônio em suas coxas e trespassando-o com suas unhas, enquanto arqueava as sobrancelhas com ira e mostrava a boca e os dentes amedrontadores. O líder dos elefantes, cuja perna foi atacada em um rio por um crocodilo de força superior, ficou muito aflito.
Apanhando uma flor de lótus com sua tromba, ele dirigiu-se ao Senhor dizendo: ó desfrutador original, Senhor do universo, ó libertador, tão famoso como um lugar de peregrinação, todos se purificam com o simples fato de ouvir teu santo nome, o qual vale a pena ser cantado. A personalidade de Deus, após ouvir a súplica do elefante, sentiu que este precisava de sua ajuda imediata, pois estava deveras aflito. Assim, o Senhor logo apareceu ali sobre as asas do rei dos pássaros Garuda, plenamente equipado com sua arma, o disco, Chakra. Com o disco, ele despedaçou a boca do crocodilo para salvar o elefante e libertou o elefante erguendo-o pelas trombas. Embora transcendental a todos os modos materiais, o Senhor, entretanto, excedeu todas as qualidades dos filhos de Aditi, conhecidos como Adityas. O Senhor apareceu como o filho mais novo de Aditi. E como ele ultrapassou todos os planetas do universo, ele é a suprema personalidade de Deus. Com o pretexto de pedir 3 passos de terra, ele tomou todas as terras de Bali Maharaja. Ele pediu simplesmente porque, sem mendigar, nenhuma autoridade pode tirar a posse que por direito pertence a alguém. Bali Maharaja, que pôs sob sua cabeça a água que lavou os pés de lótus do Senhor, só pensava em sua promessa, apesar da proibição que lhe fora imposta pelo seu mestre espiritual. O rei entregou seu próprio corpo para que o Senhor concluísse o seu 3º passo. Para essa personalidade, nem mesmo o reino dos céus que ele conquistou com sua força tinha algum valor. Ó Narada, aprendeste a ciência de Deus e seu serviço transcendental amoroso com a personalidade de Deus em sua encarnação de Hamsa Avatara. Ele estava muito satisfeito contigo, devido à tua intensa proporção de serviço devocional. Ele também te explicou com lucidez toda a ciência do serviço devocional, que é especialmente entendida pelas pessoas que são almas rendidas ao Senhor Vasudeva, a personalidade de Deus. Como a encarnação de Manu, o Senhor tornou-se descendente da dinastia de Manu e governou a ordem real descrente, subjugando-a com sua poderosa arma em forma de disco. Inabalável em todas as circunstâncias, seu governo se caracterizava por sua gloriosa fama, que se espalhou pelos 3 lokas e atingiu o sistema planetário de Satyaloka, o mais elevado no universo. O Senhor, sob sua encarnação de Dhanvantari, cura muito rapidamente as doenças de todas as entidades vivas, sempre doentias, utilizando apenas sua fama personificada, e é unicamente graças a ele que os semideuses alcançam vida longa. Assim, a personalidade de Deus nunca para de ser glorificado. Ele também exigia participação nos resultados dos sacrifícios, e foi ele apenas que introduziu no universo a ciência médica ou o conhecimento da medicina. Quando os administradores governantes, conhecidos como kshatriyas, desviaram-se do caminho da verdade absoluta, expondo-se a sofrer no inferno, o Senhor, em sua encarnação como o sábio Parashurama, extirpou aqueles reis indesejáveis que pareciam os espinhos da terra. Assim, em 3 ocasiões,
ele extirpou 7 vezes os kshatriyas com sua afiadíssima machada. Devido à sua imotivada misericórdia com todas as entidades vivas do universo, a Suprema Personalidade de Deus, juntamente com suas extensões plenárias, apareceu na família de Maharaja Ikshvaku como o senhor de sua potência interna, Sita. Sob a ordem de seu pai, Maharaja Dasharata, ele entrou na floresta onde viveu durante consideráveis anos com sua esposa e irmão mais novo. Ravana, com muitos poderes materiais, tinha 10 cabeças sobre seus ombros. Cometeu uma grande ofensa contra ele e então acabou sendo aniquilado. Essa encarnação se chama-se Ramachandra. A personalidade de Deus, Ramachandra, abalado com a ausência de sua amiga íntima, Sita, olhou para a cidade do inimigo Ravana com olhos incandescentes como os de Hara, que quis queimar o reino dos céus. O grande oceano, tremendo de medo, abriu-lhe caminho, porque seus membros familiares, os seres aquáticos como os tubarões, serpentes e crocodilos, estavam sendo queimados pelo calor dos irados olhos incandescentes do Senhor. Quando Ravana estava empenhado na batalha, a tromba do elefante que carregava o rei dos céus, Indra, despedaçou-se após ter colidido com o peito de Ravana, e as partes quebradas se espalharam, iluminando todas as direções. Ravana, portanto, sentiu-se orgulhoso de seu poder e começou a caminhar no meio dos soldados em combate, julgando-se o conquistador de todas as direções. Mas seu riso, tomado de euforia, juntamente com seu próprio ar vital, subitamente foi abafado pelo zunido do arco de Ramachandra, a personalidade de Deus. Quando o mundo é sobrecarregado pela força belicosa dos reis que não têm fé em Deus, o Senhor, só para diminuir a aflição do mundo, advém com sua porção plenária. O Senhor vem em sua forma original, com belos cabelos negros, e só para expandir suas glórias transcendentais, ele realiza atos extraordinários. Ninguém pode calcular com competência quão grande ele é. Não há dúvida alguma de que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo. Caso contrário, como seria possível que ele matasse uma demônia gigantesca como Putana, quando ele ainda vivia no colo de sua mãe? Ou que ele virasse uma carroça com sua perna quando tinha apenas 3 meses de idade? Ou que arrancasse pela raiz um par de árvores Arjuna tão altas que tocavam o céu? Ou quando ele apenas engateava. Todas essas atividades só são possíveis para alguém como o próprio Senhor. Então, quando os vaqueirinhos e seus animais também beberam a água envenenada do rio Jamuna, e depois que o Senhor, em sua infância, os reviveu por intermédio do seu olhar misericordioso, apenas para purificar a água do rio Jamuna, ele, como uma espécie de diversão, pulou no rio e castigou a venenosa serpente Kaliya, que ali se ocultava, emitindo todas as ondas de veneno com sua língua. Além do Senhor Supremo, qual é a outra pessoa que pode executar essas tarefas hérculeas? Na mesma noite do dia do castigo da serpente Kaliya, quando os habitantes de Vrajabhumi dormiam despreocupados, irrompeu na floresta um incêndio causado pelas folhas secas,
e parecia certo que todos os habitantes iriam morrer. Mas o Senhor, juntamente com Balarama, salvou-os pelo simples fato de fechar os olhos. São essas as atividades sobre-humanas do Senhor. Quando a vaqueira Jashoda, a mãe adotiva de Krishna, tentava amarrar com cordas as mãos de seu filho, ela verificava que o comprimento da corda era sempre insuficiente. E quando finalmente ela desistiu, o Senhor Krishna logo em seguida abriu a boca, onde a mãe encontrou situados todos os universos. Vendo isto, ela desenvolveu dúvidas em sua mente, mas esta foi uma maneira diferente através da qual ela se convenceu da natureza mística de seu filho. O Senhor Krishna evitou que seu pai adotivo, Nanda Maharaja, ficasse com medo do semideus Varuna e libertou os vaqueirinhos, tirando-os das cavernas da montanha, onde tinham sido postos pelo filho de Maya. Também aos habitantes de Vrindavana, que estavam atarefados, trabalhando de dia e dormiam profundamente à noite, por causa do seu árduo trabalho durante o dia, o Senhor Krishna concedeu a promoção ao planeta mais elevado no céu espiritual. Todos estes atos são transcendentais e indubitavelmente provam sua divindade. Quando os vaqueiros de Vrindavana, sob a instrução de Krishna, deixaram de oferecer sacrifícios aos reis dos céus, Indra, toda a extensão de terra conhecida como Vraja foi ameaçada de ser arrastada pelas constantes chuvas torrenciais que caíram durante 7 dias. O Senhor Krishna, por sua imotivada misericórdia para com os habitantes de Vraja, segurou com uma só mão a colina conhecida como Govardhana, embora tivesse apenas 7 anos. Ele fez isso para que os animais fossem protegidos da enxurrada. Quando o Senhor estava ocupado em seus passatempos da dança da raça na floresta de Vrindavana, atiçando os desejos sexuais das esposas dos habitantes de Vrindavana com canções doces e melodiosas, um demônio chamado Shankakuda, um rico seguidor do tesoureiro do céu, Kuvera, raptou as donzelas e o Senhor decepou-lhe a cabeça. Todas as personalidades demoníacas, como Pralamba, Denuka, Baka, Keshi, Arista, Chanura, Mustika, o elefante Kuvalayapida, Kamsa, Javana, Narakasura e Paundraka, grandes marechais como Shalva, o macaco do Vida, e Balvala, Dantavakra, os 7 touros, Shambhara, Vidurata e Rukmi, bem como grandes guerreiros como Camboja, Matsya, Kuru, Srinjaya e Kekaya, lutariam todos vigorosamente, quer com o Senhor Hari em combate direto, quer com ele sob seus nomes de Baladeva, Arjuna, Bhima e etc. E os demônios, sendo então mortos, atingiram ou o Brahmajyoti impessoal ou sua morada pessoal nos planetas Vaikunta. O próprio Senhor, sob sua encarnação como filho de Satyavati, Vyasadeva, considerará a literatura védica por ele compilada muito difícil para as pessoas de pouca inteligência e com vida curta, e assim dividirá a árvore do conhecimento védico em diferentes ramos, segundo as circunstâncias da era em particular. Quando os ateístas, após ficarem versados no conhecimento científico védico, aniquilarem os habitantes de diferentes planetas,
voando invisíveis no céu em foguetes bem construídos, preparados pelo grande cientista Maia, o Senhor confundirá suas mentes, atraindo-os como Buda, e pregará sobre princípios sub-religiosos. Depois disso, no final da Kali Yuga, quando não houver temas a respeito de Deus, mesmo nas residências dos supostos santos e cavalheiros respeitáveis que pertencem às 3 castas superiores, e quando o poder governamental se transferir para as mãos dos ministros que, tendo sido eleitos, eram membros da classe dos Shudras inferiores ou de pessoas inferiores a eles, e quando nada se souber sobre as técnicas de sacrifício, nem mesmo verbalmente, a essa altura o Senhor aparecerá como o Supremo Castigador, que é conhecido como Kalki. No início da criação, há a penitência, eu, Brahma e os Prajapatis, os grandes sábios que geram. Depois, durante a manutenção da criação, existem o Senhor Vishnu, os semideuses com poderes controladores e os reis de diferentes planetas. Mas, no final, há irreligião. E depois o Senhor Shiva e os ateístas cheios de ira e etc. Todos eles são diferentes manifestações representativas da energia do poder supremo, o Senhor. Quem pode fazer uma descrição completa do poder de Vishnu? Nem mesmo o cientista, que talvez tenha contado as partículas dos átomos do universo, atinge este objetivo, porque foi só ele que, sob sua forma de Trivikrama, movimentou suas pernas e ultrapassou sem nenhum esforço o planeta mais elevado, Satyaloka, indo até o estado neutro dos 3 modos da natureza material. E todos foram sacudidos. Nem eu, nem todos os sábios nascidos antes de ti, conhecemos por completo a onipotente personalidade de Deus. Logo, que podem os outros que nasceram depois de nós saber a respeito dele? Nem mesmo a primeira encarnação do Senhor, a saber, Shesha, Ananta, foi capaz de alcançar o limite desse conhecimento, embora ele possua 1000 rostos com os quais descreve as qualidades do Senhor. Mas qualquer um que seja especificamente favorecido pelo Senhor Supremo, a personalidade de Deus, em virtude da imaculada rendição ao serviço ao Senhor, pode ultrapassar o intransponível oceano de ilusão e pode compreender o Senhor. Mas aqueles que estão apegados a este corpo, que no final se destina a ser comido por cães e chacais, não podem realizar isto. Ó Narada, embora as potências do Senhor sejam incognoscíveis e incomensuráveis, todavia somos todos almas rendidas. Sabemos como ele age através das potências de Yogamaya. E de modo semelhante, as potências do Senhor também são conhecidas pelo todo-poderoso Shiva, pelo grande rei da família ateísta, a saber, Prahlada Maharaja, por Swayambhuva Manu, por sua esposa Shatarupa, seus filhos e filhas como Priyavrata, Uttanapada, Akuti, Devahuti e Prasuti, por Pratinabarri, Ribu, Anga, o pai de Venu, Maharaj Dhruva, Ikshvaku, Aila, Mukukunda, Maharaja Janaka, Gadi, Ragu, Ambarisha, Sagara, Gaya, Nahusha, Mandata, Alarga, Satandevi, Anu, Rantidevi, Bhisma, Bali,
Amurtaraya, Dilipa, Saubhari, Utanka, Shivi, Devala, Pipalada, Sarasvata, Uddhava, Parashara, Burishena, Vibhisana, Hanuman, Shukadeva Goswami, Arjuna, Artisena, Vidura, Srutadeva e etc. As almas rendidas, mesmo que estejam nos grupos que levam vidas pecaminosas, tais como as mulheres, a classe operária, os montanheses e os siberianos, ou mesmo as aves e os animais selvagens, podem também conhecer sobre a ciência de Deus e livrar-se das garras da energia ilusória, rendendo-se aos devotos puros do Senhor e seguindo seus passos no serviço devocional. Aquilo que é percebido como o Brahman absoluto é pleno de ilimitada bem-aventurança em que não existe aflição. Esta é, com certeza, a última fase do desfrutador supremo, a personalidade de Deus. Ele está eternamente desprovido de toda a perturbação e temor. Ao contrário da matéria, ele é consciência completa. Incontaminado e sem distinções, ele é a principal causa primordial de todas as causas e efeitos, em quem não há sacrifícios para atividades fruitivas e em quem a energia ilusória não permanece. Nesse estado transcendental, não há necessidade de controle artificial da mente, de especulação mental ou de meditação, como os praticam os gyanis e os yogis. A pessoa abandona esses processos, assim como o rei dos céus, Indra, não se dá ao trabalho de cavar um poço. A personalidade de Deus é o mestre supremo de tudo o que é auspicioso, porque os resultados de quaisquer ações executadas pelo ser vivo na existência material ou espiritual são concedidos pelo Senhor. Nesse caso, ele é o benfeitor último. Cada entidade viva é não nascida e, por conseguinte, mesmo após a aniquilação do corpo elementar material, a entidade viva existe exatamente como o ar dentro do corpo. Meu querido filho, acabei de fazer uma explicação resumida sobre a Suprema Personalidade de Deus, que é o Criador dos mundos manifestados. Sem ele, Hari, o Senhor, não há outras causas das existências fenomenal e numenal. Ó Narada, a Suprema Personalidade de Deus fez para mim um resumo desta ciência de Deus, o Srimad Bhagavatam, e ela foi falada como a somação de suas diversas potências. Por favor, expande tu mesmo esta ciência. Por favor, descreve a ciência de Deus com determinação e de maneira a possibilitar ao ser humano o desenvolvimento do transcendental serviço devocional à personalidade de Deus, Hari, a superalma de todo ser vivo e o sumo bonum, fonte de todas as energias. As atividades do Senhor, em associação com suas diferentes energias, devem ser descritas, apreciadas e ouvidas de acordo com os ensinamentos do Senhor Supremo. Se isto for feito regularmente, com devoção e respeito, com certeza a pessoa escapará da energia ilusória do Senhor. E aqui terminamos esse capítulo 7. Então aqui nesse capítulo, que é maravilhoso, chamado As Encarnações Anunciadas, o Senhor Brahma, ele dá um resumo, de todas as encarnações do Senhor Krishna, expansões,
que vão ser, né, expandidas, né, para cada encarnação. O Bhagavata agora, né, a partir de agora nós vamos começar a falar de cada encarnação, a história. Aqui nesse capítulo ele só está dando, né, explicando em cada verso cada encarnação, né, de Krishna, né, inclusive até mesmo falando, né, sobre o próprio Krishna, que é a causa de todas as causas, né, que é a origem de todas essas expansões, encarnações, mostrando assim que quem se absorve, né, nesses passatempos entra em contato direto com a sua potência interna. E aí ele pede a Narada Muni, né, o seu filho, para passar isso para frente, né? Então a gente vê que Narada Muni está rodando assim todos os planetas, todos, né, os sistemas planetários, tanto aqui como lá no mundo espiritual, e ele canta esses passatempos de Deus. Quando a gente ouve aqui esses passatempos, é como se a gente estivesse ouvindo diretamente Narada Muni. Então ele vai falar, né, sobre isso aqui, né, no restante do Srimad Bhagavatam. Por isso o Senhor Brahma está dizendo aqui, porque se nós descrevermos, apreciarmos e ouvirmos, de acordo com os ensinamentos do Senhor Supremo, sobre essas encarnações e seus ensinamentos, então ele está falando aqui, se isso for feito regularmente, com devoção e respeito, com certeza a pessoa vai escapar da energia ilusória do Senhor. De modo que aqui é toda uma preparação, né, através dessas encarnações, para a gente chegar lá no canto 10, onde vamos falar diretamente de Krishna, que é a causa de todas essas encarnações. Então tem pessoas que querem ir diretamente lá nos passatempos de Krishna, sem entender adequadamente, né, a potência de Deus, que vai ser ensinado durante 9 cantos do Bhagavata, até chegar a esse 10º canto, onde fala sobre Krishna. Então o ideal é a gente, né, seguir, né, essa diretriz inicial aqui, até chegar ao 10º canto. Ok? Então aqui isso que ele está explicando, né, mais ou menos aqui, para que primeiro entendamos assim, o que é o mundo material, o que é a criação, o que é a manutenção, como os agentes da criação, os administradores, como tudo isso está sendo mantido por Deus, e aí a gente vai pegando essa intimidade, né, de que existe um ser supremo que é a realidade, a substância por trás de toda a existência material e espiritual. Aí a gente entra no canto 10, onde o próprio Krishna vai manifestar passatempos de como ele faz lá no mundo espiritual. Então, quando Krishna vem num lugar, a morada dele também vem junta. O séquito dele, né, o séquito e a parafernália dele toda vem junta e se manifesta aqui no planeta Terra. A gente não pode entender isso muito bem, né? Mas tudo isso é efetuado pela Yogamaya, pela potência interna de Krishna. E para a gente assimilar perfeitamente a realidade desses passatempos que Deus vai manifestar e interagir com eles durante a leitura, a gente tem que ficar capacitado, né, ou qualificado dentro desse estudo aqui dos 9 cantos do Srimad Bhagavatam, né? Você pode, se você quiser, você vai lá ler o 10º canto, mas você não vai entender nada, você vai interpretar de um aspecto mais relativado com a sua forma humana, ok? Mas quando você estuda até o 9º canto, você adquire essa capacidade espiritual de entender os passatempos. Por isso é muito importante a gente antes, né, dar um upgrade no nosso espírito aqui com a ciência divina, para entender realmente quem é Krishna e nos estabelecermos em conhecimento perfeito aos seus pés de lótus. E aí você vai viver sua vida aqui humana, né, com total consciência espiritual e com sabedoria, né, completa de quem é Krishna. E você vai ver Krishna tanto nas atividades materiais quanto nas atividades espirituais. Essa é a proposta aqui que o Senhor Brahma está fazendo, né,
a Nárada, né? Que com certeza, se a pessoa se absorver nesse conhecimento, ela vai escapar, né, da energia ilusória do Senhor. Porque quem vai trabalhar essa liberdade, né, da alma, da matéria, é Deus dentro do nosso coração, observando que nós realmente estamos muito interessados em voltar para o mundo espiritual. Essa avidez, né, de querer realizar Deus em nosso coração, onde estamos assim, buscando de todas as formas obter esse conhecimento e também nos associando com devotos, né, avançados, com devotos puros, com devotos que já têm a realização dessa ciência e vivem de acordo, né, com esse conhecimento, vai criar, né, uma vibração interna, uma purificação da mente, uma ascensão da energia dentro da inteligência, né, que é a luz, né, a consciência da nossa alma, onde vamos realmente compreender até de uma forma fácil, né? Porque para você compreender Deus facilmente, você tem que estar rendido em amor a Deus. Esse amor inicialmente vai se manifestar como fé ou como essa curiosidade ávida de realmente, né, entender que você não é uma forma física, nem é essa mente, né, louca que te mantém preso em curiosidades de coisas materiais, né? Então você quer saber tudo sobre tecnologia, tudo sobre política, economia, sobre ações de pessoas ditas, né, importantes nesse mundo material, extraterrestre, todas essas coisas, né, todas essas coisas assim saem fora daquilo que Krishna está propondo para a gente aqui. Krishna fala, tudo isso é ilusão, não importa se o mundo está bom, se o mundo está ruim, no final tudo vai acabar, tudo vai ser dissolvido, né? Tudo vai entrar na natureza de Deus, mas você, a alma, é eterna, então você tem que cultivar o valor eterno da vida, é só para isso que você tem que se preocupar. O sacrifício da vida humana se destina, né, a que você desperte um amor a Deus e volte para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual a natureza é eterna, feliz, né, cheia de consciência, não tem essa bagunça que tem aqui na energia material, né? Mas se você estiver em devoção por Krishna, se você estiver vivendo, né, nessa percepção de Deus em tudo, então esse mundo material se torna interessante como uma magia de Deus, né? Assim como é o sonho, né? Quando você está sonhando, aí você curte ali o mundo do sonho, mas quando você acorda, aquele sonho já não está. Mas você pode lembrar do sonho. Então aqui, nessa forma humana também, no estado de vigília, você pode ver tudo como um sonho, mas você não está... Você está consciente, né? Você não se envolve com essas energias de prazer, de dor, de tristeza, de alegria, né? As dualidades, né? Você sai fora, você transcende os modos materiais da natureza, que são o cenário onde acontecem todos os movimentos fenomênicos dessa chamada, né, realidade material, que não passa, na verdade, de uma miragem, uma projeção da mente iludida pelo falso ego, que está se julgando, né, o corpo material, ou o personagem atuante dentro desse contexto ilusório, onde você vai tendo várias emoções que, na verdade, são mentiras, né? Mentiras que você está criando para você mesmo. Então, se situe realmente, né, no seu coração místico, entenda que Krishna está no seu coração e que Ele quer te levar de volta para o mundo espiritual, e que quanto mais você absorver a sua mente nos pés de lótus de Krishna, seja através do estudo aqui desses passatempos, ou através do cantar do Santo Nome, ou da prática do Sri Krishna Sankirtana, né, de estar envolvido com tópicos sobre Deus de alguma maneira, associado com pessoas, com devotos, né, que estão realmente se voltando para Deus, a sua vida material vai se tornar um sucesso. Então temos que discernir, temos que escolher o que queremos na nossa vida. Você quer continuar aqui nesse mundo material ou você quer voltar para o mundo espiritual? Então, se você absorver a sua mente em passatempos materiais, em notícias, informações, tudo que, né, está sendo gerado pelos movimentos materialistas ou
ou de pessoas ditas importantes nesse mundo material, você sua mente está se ocupando nesses assuntos, né? Onde você vai ficar vendo, né, um jornal, notícias do mundo, aí você se envolve com aquilo, aí você sofre, você fica com medo, tal, então você fica perdido. Mas se você está estudando os passatempos de Krishna, essa é a informação última, transcendental, divina. E aí você vai purificar a sua mente, você vai cantar seu nome, e aí quando você perceber, você já está se movimentando nesse mundo em completa paz transcendental, deixando que, né, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Você vai deixar o mundo material correr sob o controle natural de Deus e do karma coletivo, vamos dizer assim. Você faz o que você pode, né, dentro de um contexto de um personagem material. E, na verdade, lá no íntimo, você não se envolve com nada disso. Você dá a Deus o que é de Deus. Você fica só oferecendo adoração, a glorificação, mantém sua mente fixa nos pés de lótus de Deus. E aí você vai se tornar uma pessoa feliz nesse mundo, né? Mesmo estando, aparentemente, num mundo caótico, que é esse de Kali Yuga, numa forma humana. Por isso o lema, né, de Chaitanya Mahaprabhu, né, como o pessoal fala, é cante e seja feliz. Absorva sua mente no som transcendental do nome de Deus, que é o próprio Deus personificado no verbo, e aí você vai ficar sempre nessa vibração de pureza, de amor, né, de completa consciência do que tudo isso significa. E esses significados todos mais abrangentes aqui do mundo material, tanto grosseiro quanto sutil, e dos seus representantes que manifestam tudo isso, vão ser agora descritos através dos capítulos posteriores, né, do Bhagavatam. E aqui, né, há também os significados de Prabhupada para cada verso aqui, onde ele dá também um resumo, né, desse resumo das expansões de Krishna. Então, quem quiser realmente se aprofundar mais um pouquinho, vem aqui no capítulo 7 do canto 2. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias a Sri Gauranitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol!